você conseguiu sair das dívidas, parabéns, viu? Porque não é fácil. Você lutou bastante, porque é um processo lento e difícil. Mas uma coisa que poucas pessoas falam é: e depois? Como que eu vou me manter assim, né? Sem entrar em dívidas novamente? Então, eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Fique comigo. Eu me chamo Nizilda Nascimento, sou planejadora financeira, trabalhei 40 anos no ambiente corporativo, em empresas pequenas, médias e grandes, sempre na área de finanças, ajudando as empresas a se estruturarem financeiramente, se organizarem, administrarem melhor os seus recursos. E o objetivo, né, da empresa de ter e manter o lucro, né? E hoje eu trabalho ajudando crianças, pessoas, famílias e empresas para montarem uma estratégia para terem uma vida financeira saudável. Então eu já vou pedir para você aí curtir, comentar, compartilhar e, se não é inscrito, se inscrever no canal, porque isso vai ajudar a divulgar mais os meus vídeos, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas precisam dessas dicas, né? Muitas pessoas acreditam que sair das dívidas é o fim do problema, mas na verdade é o começo de um novo ciclo. Até agora você conseguiu resolver a situação que pertencia ao seu passado. Agora você precisa sustentar isso. Então agora a gente vai pensar no seu presente e futuro. Porque as pessoas acham, eu cuidei minhas dívidas, meus problemas acabaram. Mas na verdade não. É uma nova fase agora, né? Uma fase da consistência, da manutenção do que você conseguiu resolver. Bem, agora, qual é o primeiro erro que as pessoas cometem ao sair das dívidas? Voltar ao padrão antigo. Por quê? Porque acabou a pressão, daí a pessoa relaxa um pouco, daí fala assim, agora eu posso gastar um pouco, passei um sufoco, fiquei apertado, daí o crédito volta, né? Porque quando você tá devendo tudo, o banco tira tudo também, né? Você não tem mais limite de crédito, você não tem mais direito de usar o cartão. Quando você regulariza, a vida volta tudo de bom, né? Você vai entrar naquele ciclo que eu falei lá no começo, vai repetir tudo de novo e vai se tornar um novo endividado. Bem, o segundo erro é não criar uma reserva de emergência. O que acontece? Quando você não tem nenhuma reserva de emergência, qualquer imprevisto vira uma dívida. Então, assim, quando você sair das dívidas, já começa a juntar um dinheiro para se tornar uma reserva de emergência. Porque a gente sabe que ela vai acontecer. A reserva de emergência, a gente só não sabe qual é a emergência, mas que vai ter, vai. Vai quebrar o carro, vai quebrar a geladeira, vai ter algum problema em casa. Alguma coisa acontece e você precisa ter esse dinheiro guardado. Porque se você não tem, qualquer imprevisto vai virar dívida novamente. Você não tem, você está zerado, daí o que você vai fazer? Vai pegar um empréstimo. E daí lembra que eu falei, quando é emergência, as pessoas também sabem, então acabam por vezes não te oferecendo a melhor opção de crédito. Você acaba pegando o dinheiro por um custo mais caro. Então, se você tem o seu dinheiro de emergência lá, a sua reserva, você cobre, paga o que tem que fazer. Você tem até poder de negociação, depende do que foi que aconteceu. Você pode até negociar, vou pagar à vista, quanto fica. E quando você está zerado, você não tem esse poder de negociação. Então, acaba que você entra em dívida novamente. Então, a reserva de emergência é extremamente importante. É o erro número 2, as pessoas não constituírem essa reserva de emergência. O terceiro erro é não ter um plano. Sem um plano, você vai viver no automático. E daí, o que acontece? Você vai repetir o seu padrão. 15 anos você tem um padrão de gasto, de consumo, de ambientes. E daí, durante um ano e meio, 2 anos, você está mudando esse padrão para você conseguir sair das dívidas. Mas você tem mais padrão antigo do que o novo. Então, se você não tiver uma determinação, ter uma disciplina, ter constância, com certeza o que está mais enraizado em você é o padrão antigo ainda. Então, você precisa sempre ter constância. Então, se você não tem um plano, você vai seguir
o automático, e o automático vai te mandar para o seu comportamento anterior. Então é importante sempre ter um plano, mesmo quando sair das dívidas. Sair das dívidas, a gente fez um plano para sair das dívidas, agora você tem um plano para novas conquistas, para reserva, para lazer, para adquirir patrimônios, mas é importante que você tenha esse plano. Bem, o erro 4 é confundir alívio com liberdade. Muitos clientes meus, eles fazem isso, mas eu não deixo que eles façam. Eles tentam fazer. Então, quando você sai das dívidas, você fica aliviado. Ai, graças a Deus, consegui pagar todas as minhas dívidas. Agora eu posso fazer tudo. Não é assim. O que acontece? O fim das dívidas, ela traz alívio. Mas a liberdade financeira, ela é construída. Então agora, depois que saiu das dívidas, a gente vai começar a construir os reservas, o investimento e a independência financeira. Mas nesse momento, é somente um alívio, não é a liberdade. O outro erro que as pessoas cometem, é o erro número 5, é não mudar a mentalidade. Se você continua pensando do mesmo jeito do endividado lá, que você pode tudo, facinho você vai adquirir novas dívidas, né? Então é importante constância para gerar uma reserva, um investimento, alguma coisa assim. Tem que continuar com esse pensamento de guardar. Esse é o 5º erro e ele vai estar em todos. Tudo que eu falar sobre finanças, o comportamento é o que rege. Eu falei dos erros que as pessoas cometem, né, quando saem das dívidas, mas agora eu vou falar os pontos positivos. Para que vocês tenham em mente isso, para ajudá-los a manter uma vida mais tranquila, né? Então, o primeiro ponto é criar uma reserva de emergência, que a gente chama, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que criar uma segurança, e a reserva de emergência, ela traz pra gente essa segurança. Então, é melhor você guardar um pouquinho por mês do que você guardar muito uma vez por ano só, porque daí você não criou o hábito de guardar. O outro passo é o controle, então você tem que manter o controle. Muitas pessoas acham que ela vai manter o controle somente enquanto estiver endividado, mas na verdade não. O controle, ele não é temporário, o controle é permanente, é para a vida toda. Se você não tem controle das suas finanças, alguém vai controlar para você. Bem, e o passo 3 aqui é ter objetivos, né? Então, quando você tem objetivo, fica mais fácil de você conseguir guardar dinheiro. Então, assim, você saiu das dívidas, aquele dinheiro teoricamente está liberado. Então, você pode colocar como uma meta. A primeira é a reserva de emergência, né, que tem que ter, e depois você fala assim, olha, eu quero fazer uma viagem com a minha família. Então, quanto custa essa viagem? Quanto tem que guardar por mês? E não tem que ser assim um objetivo vago, né? Falar, eu quero viajar. Não, quero viajar com a minha família em dezembro, quero ir pro Nordeste, vou ficar 7 dias, vai custar o hotel tanto, a passagem tanto, a gente vai gastar tanto. Tem que ser bem detalhado, porque senão fica um objetivo assim muito subjetivo, né? E o outro passo é continuar sempre consciente, né? A consciência, ela precisa para tudo, não é só para pagar dívida, né? Que nem eu falei, se você tiver um objetivo, você tem que ter a consciência que você vai guardar para aquele objetivo. Então você tem que sempre, para você manter a sua vida organizada, você tem que manter a consciência o tempo todo. Então fica bem mais fácil de administrar. Então, qual que é o ponto central aqui? Sair das dívidas é importante, mas manter o resultado é que muda a sua vida, né? Não adianta você sair das dívidas agora só e depois você entrar em outra dívida. Então, você tem que manter. E daí vai mudar a sua vida para sempre. E fazendo conexão com os filhos, como eu já falei, né? Os filhos, eles aprendem pelo que ele vê, não pelo que ele escuta, né? Então, se você consegue mudar o seu padrão de vida, seu filho vai ver, e você não muda só a sua vida, você está mudando as próximas gerações, né? Porque o seu filho vai aprender e ele vai ensinar. E então vai passando de geração em geração. Então é extremamente importante isso também. A gente muda a nossa e as próximas gerações. Eu falei aqui para vocês dos erros, né, que as pessoas cometem. Então vou recapitular. O primeiro erro é voltar ao padrão antigo. Então não vai adiantar nada. Você saiu da dívida, mas você volta com seus hábitos de
de consumo, de adquirir dívidas, não vai adiantar nada. Criar uma reserva, eu já falei da reserva, né, que é extremamente importante, porque senão qualquer imprevisto vira dívida, né? O terceiro é não ter um plano. Se você não tem um plano, você vai agir no automático, né? Então você vai voltar ao padrão antigo. O quarto é confundir alívio com liberdade. Alívio é momentâneo, liberdade é para sempre, né? Então a liberdade tem que ser construída, né? Quando você acaba as dívidas, você tem um alívio, mas ele é momentâneo. E o quinto erro é não mudar a sua mentalidade. Se você continuar com a mentalidade antiga, você vai fazer a mesma coisa e vai ter os mesmos resultados, né? Ou seja, vai ficar endividado novamente. E agora eu falei também das partes positivas, que seria o antídoto, né, para esses erros. Então, primeiro é criar uma reserva de emergência. Se você tem a reserva de emergência, você não vai passar estresse, você não vai adquirir novas dívidas, você vai ter poder de negociação, né? O segundo é manter o controle. Se você não tem o controle da sua vida financeira, alguém vai tomar esse controle de você. Daí vai ser pior para você, né? O terceiro é ter objetivo. Quando a gente tem objetivo, a gente consegue guardar o dinheiro com mais tranquilidade, mais facilidade, porque você tem uma meta ali para conseguir atingir, né? E o quarto é continuar consciente. Então você tem que ter sempre a consciência do que você está fazendo, o caminho que você quer seguir, né? Bem, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no canal. E se você quiser saber mais sobre endividamento, como sair das dívidas mais profundamente, eu tenho um curso que é de planejamento financeiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo, daí você acessa e dá uma olhadinha lá. Lá eu exploro mais esse assunto. Eu falo de tudo, mas eu tenho um módulo só sobre endividamento, tá bom? Espero no próximo vídeo.